Gente conectando gente no ar. E que bom estar aqui com vocês hoje. E antes de falar aqui do meu grande convidado, eu quero que você clique agora aqui no sininho, se inscreva, compartilha, porque hoje nós vamos aqui falar com o nosso querido amigo Márcio Tarifa. Que honra, que bom que você está aqui. Prazer. E olha só, você que está assistindo vai ouvir aqui a história do Márcio. Se você quiser conhecer todas as histórias, dá uma maratonada aqui no nosso podcast, Spotify, no YouTube. Aqui também vai ter um link para você entrar na nossa comunidade. Pois é, tem novidades. Depois eu vou comentar um pouco das novidades, que é você acessar a nossa comunidade, onde vai ter acesso aos nossos cursos, mentoria, consultoria, enfim, vai ter algum lugar aqui esse link para você clicar lá e se inteirar do que tudo que nós estamos fazendo, tá bom? Mais tarde eu comento mais sobre isso aí, porque é a grande novidade do episódio de hoje. E hoje, Márcio Tarifa está aqui comigo. Prazer Diretor tá aqui. comercial. Pô, que legal, hein? Obrigado pelo Diretor convite. comercial, ó, CX, Customer Experience. O cara manja tudo de call center, tudo de atendimento ao cliente. E vamos conhecer aqui qual que é o cerne aqui, o principal conteúdo que a gente transmite aqui no Gente Conectando Gente. É você saber como um executivo começou. Que no meu tempo, Márcio, eu era doido para saber assim, pô, como que esse cara chegou ali? Que a gente só vê a foto bonita lá do Instagram, né? Sim, né? Só vi a parte bonita, né? E hoje eu quero saber como Legal. que começou. Mas fala aí, se apresenta aí. Legal, eu sou Márcio Tarifa, prazer estar aqui, Michel. Acho que né, eu acompanhei alguma das suas entrevistas, achei que passou já bastante gente aqui que eu, inclusive, sou fã. Pô, Né? Então que você vê legal. pessoas aqui que estão sentadas conversando com você que tem uma trajetória né, tão parecida e quanto inspiradora quanto a gente teve, né? Então, é bacana, obrigado. E, pô, não manjo nada não, tá? Na realidade, sou um aprendiz É aqui. humilde, é humilde. Estou aprendendo o tempo todo, aliás, falo bastante isso, né? A gente vive um processo de inovação, então, para a gente que sentou né, na PA lá há alguns anos atrás, o quanto o nosso mercado mudou, o quanto as empresas mudaram e o quanto hoje essa garotada entrando no mercado, o quanto que esses caras mudaram, né? E hoje o quanto essas empresas estão se adaptando para chegar e capacitar de alguma maneira ou despertar o interesse para essa nova geração. E é uma das coisas que é bacana a gente falar também, né? Não, com certeza. E falando de começo, uma das novidades que nós temos aqui no canal é o curso do zero ao primeiro emprego. Que legal. Por quê? Eu trago todo mundo que senta aqui. Não é o sofá da Hebe Camargo, essa geração não vai saber essa piada. Não é o sofá da Hebe Camargo, não é o sofá do Michel Camargo. E como você falou, pô, veio tanta gente aqui que me surpreendeu. Tanta gente que eu falava, não sei, será que vem? E vem porque entendeu a missão, né? Da gente ajudar essa galera que tá chegando agora no mercado, com histórias que, tipo, olha, uma história real do cara que saiu do zero, lá daquele primeiro emprego, lá na PA, no call center, e hoje ocupa posições de liderança, né, gerência, executivo, CEO, já teve de tudo. Saiu para empreender, teve sucesso. E é isso, né? E esse curso do zero ao primeiro emprego vem para colaborar, né? Você pode aprender muito assistindo aqui os episódios do Gente Conectando Gente, que sempre tem essa pauta, né, do primeiro emprego. A gente começa por aí, como que foi o primeiro currículo desse executivo. Legal. E esse curso vem para colaborar na formação, para ajudar. Como que você vai bem numa entrevista? Onde que você aplica para essa vaga? Onde que estão as oportunidades? Cheguei na empresa e agora? O que eu faço para me destacar? Então lá nesse curso... E todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. E muita gente começou a me perguntar lá no Instagram, no meu LinkedIn, falando, pô, você dá consultoria? Você dá mentoria? Como é que eu faço? Preciso começar por algum lugar, como é que é? Que a gente legal. fala muito disso aqui. Então a gente resolveu, né, trazer essa novidade. Com certeza, muita gente não sabe ainda. Agora a gente tem aqui no Gente Conectando Gente como é que fala? CVO, é isso? O Chief Visionary Officer. Ó, que chique. Eu vi, Entrou em contato comigo e falou, cara, vamos fazer bombar, vamos ajudar mais as pessoas, vamos dar tração nesse canal, vamos levar mais conhecimento, conteúdo, vamos ajudar essa galera. Eu falei, Caio, é você mesmo? Caio Braga, bora, cara! Então a gente tá nessa parceria. Que legal. Dando esse novo momento pro canal aí. Bom, e eu falei isso porque você falou do primeiro... Não, e vai ajudar muita gente. Então, pô, vou ter certeza que são coisas que animam a gente, né? Quando a gente sempre fala com a garotada, inclusive meu filho tá mais velho, agora tá entrando, né?
como jovem aprendiz e eu sou um estimulador dele, né? Com certeza. Então, pô, eu tive que passar muita coisa para ele. Eu falei, pô, mas deixa eu ver, agora é meu filho, né, cara? Chegou a vez do meu filho. E o quanto isso é legal, né? Quanto é inspirador você poder passar alguns toques e coisas que eu nem imaginava. Eu tive que reforçar para ele, né? Falei, pô, não, vestimenta, peraí. Vamos tomar cuidado, né? Vamos, não, mas pai, mas não precisa. Não, cara, assim, a gente não sabe como é que é o ambiente, não, eu não sei. Então vamos lá, vamos caprichar. Quando falar alguma coisa, tenta direcionar, né? Tenta evitar palavras que hoje eles usam muita expressão, né? Cortada, gírias, tem uma série de coisas assim que a gente também passou por isso, né? E aí você reforçar isso, acho que é bacana e óbvio, né? Vai aprender o tempo todo. E uma das coisas que a gente aprendeu também, né, Michel? Acho que da nossa geração a gente soube, né, aproveitar tudo isso. E assim, pô, quando a gente não sabe, não sei. Não tem vergonha nenhuma em não falar que não sabe, né? Então, se você não sabe alguma coisa, pô, tá ali para aprender. Então, é muito bacana você falar, pô, não sei, tô querendo aprender, você pode me explicar? Cara, como isso é bom, né? E às vezes até em assuntos que a gente não domina, você fala, pô, não, eu não compreendo 100% disso. Você pode me explicar que me interessa? Pô, como é bom, né, você receber isso e poder transmitir. Porque a partir do momento que você aprendeu, pô, você vai alimentar outras pessoas, é uma rede, né? Aliás, gente conectando gente aqui, exato, né? Que é uma das coisas que a gente também aprende, repassa, e pô, isso e a gente não pro tinha se líder, dado né? conta Importante. aqui no canal que a gente acabou gerando essa, de certa forma, essa autoridade de tipo, Sim. cara, você quer começar? É legal E demais. ouve o conteúdo que tem aqui, Sim. que gente que está falando, são executivos que estão falando do seu começo. Sim, Quando você muito vai ter legal. oportunidade desses caras, esses caras normalmente já estão falando assim de formação de líderes, tal. Sim. Difícil a gente pegar um executivo que ele tá falando assim, ó, eu comecei e foi assim, e peguei e foi difícil, Sim. e pá. É legal. Porque é legal a gente ver que tem curva. É um zigue-zague, vai pra frente, vai pra trás, você acha que tá ganhando, daqui a pouco você tá perdendo, daqui a pouco você ganha de novo. E a inteligência emocional você tem que ter, total, né? Pô, imagina tudo que a gente viveu, né? E vive constantemente com essas mudanças. Cara, ter esse equilíbrio entre casa, trabalho, estudo e sobreviver através dessas pressões diárias, né? Que a gente tem inúmeras pressões, né? Então, E que faz parte, né? A pressão faz parte e tá tudo bem. É assim mesmo, faz parte da vida. Né? Na nossa época, né? Pô, a gente começou lá atrás, a gente, né, tinha aquele famoso momento de feedback, né? A pessoa chamava você e falou, não, ó, eu vi uma coisa aqui, vem aqui numa salinha. Pô, você entrava numa salinha e você falava, pô, acabou meu mundo, eu tomar um feedback aqui. Mas na realidade, né, precisavam ter esses momentos e como é importante também, né? Hoje eu vejo que, né, passados os anos, né, ainda continua tendo feedback, mas é tudo de uma maneira, né, diferente. Agora né? você lembrou, eu lembro que o momento do feedback, Nossa, lá na PA, a gente parava suava. Tudo. Parava suava tudo. a mão, ficava nervoso. Nossa. Falava, minha supervisora não pode dar feedback, vou tomar uma bronca, vai ser... E eu já sempre achei assim, falei, cara, o que será que ela vai falar? Onde eu tô errando? O que eu preciso ajustar? Ah, que legal, né? Mas você acaba sendo contaminado ali pelo medo, todo mundo se Assim, pô, todo mundo, né? Enfim, você, tudo Nossa, que você tá aprendendo ali, você tá ainda novo naquela função ali. Na nossa época, né, minha época, eu peguei fita ainda, né, pra você Nossa. ter o feedback, eu peguei fita, né? E aí, pô, imagina escutar lá, vamos ver a monitoria aqui, vamos ver, cara. Eu escutei já algumas coisas, na hora que apertava a fita não era a sua, não é a sua, peraí que a gente vai ter que voltar. Você começou na PA mesmo? Comecei na PA, né? Comecei com 18 anos, né? Na época... diretor comercial começou na PA. Comecei na PA e antes disso eu fui office boy, né? Fiquei dos 16 aos 18, trabalhei de office boy, tive uma experiência bem legal aí rodando, né? Na época não tinha muito metrô, mas tinha ônibus. Eu lembro que eu pegava uns ônibus que saía de Santana para sair da universidade, demorava 2 horas, né? Eu até dormia no ônibus e tal. E aí depois, quando eu acabei saindo, né, dessa parte de office boy e quis, né, entrar, óbvio, né, na época para ser um operador do call center, que na realidade é muito diferente do que é hoje, né? Na época tinha uma oportunidade para trabalhar na Credit Card, que era aquela esquina São João com Ipiranga ali, que porra, todo mundo queria trabalhar, Citibank, né, que é uma das coisas bem legais. E aí quando eu fui aprovado, entrei para trabalhar e na época a PA era enorme, né? Era uma mesa enorme de canto, assim. Era uma mesa, não era PA. E as pessoas que estavam do meu lado eram as pessoas mais velhas, né? Você perguntava, quanto tempo você tem de empresa? 15 anos, 14 anos. Eu falava, meu, você tem 15 anos sentado aqui? Sim, 15 anos sentado aqui. Então, era outra coisa, né? Nossa, então, e a questão de sistema, né?
Na época também não conhecia nada na parte de computador, né? Então, porra, meu, era muito duro, nossa, era terrível. E eu, quando eu entrei, tudo era função, né? Aquele famoso, né, Six tá ali, aquelas telas pretas que era função. Eu falei, meu, você é louco, Nossa é senhora. animal, né? Fazer um monte de coisa. Então, foi algo que, assim, apanhei muito quando eu entrei em adaptar, né? Porque, imagina você sendo, né, seu primeiro trabalho ali pensando em comunicação, computador, né? Conhecimento de dados e ao mesmo tempo lidando com pessoas que tinham 15 anos, 10 anos de empresa. Então, assim, dominavam absurdamente e eu era um garoto, né? Perto deles. Como é que você chegou lá? Você teve que preparar um currículo ou alguém te indicou? Como é que foi na isso? verdade, minha esposa, ela entrou, né, nessa época, Você não conhece era... sua esposa dessa época? Dessa época, a gente namorava, né, e tal, e ela começou a trabalhar. E aí, a partir dessa indicação, né, dela, ela falou, pô, vai ter uma vaga lá, você vai poder se inscrever. Pô, legal, vou me inscrever, vou entregar um currículo. Aí entreguei o currículo, me chamaram para uma entrevista. Mas você já tinha alguma experiência? Não tinha nenhuma que você colocou no experiência, currículo cara, quando tinha não tem nenhuma experiência? Pô, eu tinha uma experiência que eu fui office boy ali e tal, mas que naquele momento, eu tinha prontidão, eu tinha comunicação. Essas coisas, Pô, né? você precisa acaba falando preencher. mais dos seus soft skills, né? Vamos fazer aquele Prontidão, inglês tal. básico ali que todo mundo coloca. Então, assim, eu fui tentando alimentar de alguma maneira para me chamar, né? Para poder fazer a dinâmica. Eu lembro também do meu primeiro né? currículo, tinha lá Windows 3.11, pacote Office 97, disponibilidade, Nossa, pacote disposição, Office, boa comunicação, isso. mas você não tem experiência Você não de tem trabalho. experiência, então, pô, a gente coloca mais o que a gente pode contribuir e tal. E na época. Por isso que eu falo que o call precisando center é uma muito. boa, É uma boa a escola. porta de entrada. E assim, de verdade, uma baita escola. Aliás, eu falo que é uma universidade corporativa. O que me modificou como vida e coisas que eu levo até hoje foi o fato de eu ter sentado assim, pô, numa posição de atendimento e ter aprendido tanto. E hoje eu tenho ainda, né, como continuo na área, como ver as pessoas que eu conheci lá atrás, né? Então eu tenho acesso ainda na minha primeira supervisora, né? Então, sério? Até hoje? Eu tenho. Um beijo, Lu Braga, hein? Ela vai ficar brava toda vez que ela fala que eu falo que é a minha supervisora. Mas, pô, é um barato, é o verdadeiro né? gente que conecta a gente então, até assim, hoje. Pô, até hoje, em todo lugar que a gente vai, pô, a gente se conecta, né? Tantas pessoas que ajudaram a gente e que pôde presenciar, né? Promoção, né? Quando eu entrei como operador, fiquei 2 anos. Na época eu queria ser supervisor, né? Porque o mindset é rápido no call center, né? Você entrou, mal você tinha aptidão para entrar naquela vaga. Pô, entrava, não, deu 5 meses, não, eu quero ser promovido, eu preciso ser promovido porque as pessoas, a supervisão, os caras que comandam e tal. Então eu fiz algo. Tem que ter esse apetite. Eu acho que tem que ter esse apetite. E aí depois de alguns inúmeros processos, eu acho que é uma história bem legal isso também, porque eu, para ser supervisor, também demorou bastante. Eu lembro que eu fiz 11 processos seletivos, reprovei nos 11 processos seletivos. Sério? Na época tinha Esse é um cara que não desistiu? Não, até hoje, cara, persistência. Eu nunca tive nada fácil. Então, cara, tem uma pessoa que eu também tenho um carinho enorme, que é o Leonardo Mota. Esse cara é um dos caras que me ajudou muito na época, ele era coordenador. Ele falou, não, o Marcinho, ele faz tudo isso e não é promovido. Brigou por mim. Ele tá no E quando eu fui promovido à supervisão, ele era o meu chefe direto. Tanto é que eu me emocionei, ele chorou mais que eu ainda no dia da promoção. Então foi algo bem legal, foi bem marcante. Ele sabia também da bastante história que eu tive. Depois nós tivemos bastante história junto de várias operações, vários negócios. O Léo também passou no PAN, passou para Gol, né? Então é um cara que, né, sempre esteve do meu lado e eu acompanho bastante ele aí. Por mais que a gente não diretamente a gente está trabalhando junto, mas fica, né, aquele respeito, aquele carinho, numa época que marcou, né? Imagina, pô, eu tinha, né, eu era namorado, né, hoje minha esposa, então, pô, mudou tudo, né, que eu tinha de relação do mercado. Não sabia que eu ia ficar também esse tempo, né, nessa área, que eu ia seguir carreira e que depois eu ia, né, ser coordenador 1, 2, 3, gerente 1, 2, 3, e disso mudando várias operações, várias empresas. Então, é algo que aprendi, não deixei de usar esses ensinamentos que eu tive lá atrás, mas sou muito grato a todas essas pessoas que me ajudaram muito. Não, né? É porque e você até hoje, ajuda né? as pessoas. O tempo todo a gente lembra, manda mensagem, liga, então barato. Olha, eu lembro que fazia assim anos que eu não falava com você e você já estava como cliente lá na Whirlpool e tal. Sim. Então, assim, tem casos, tem gente que sai da PA e vira cliente e ó... muda, né? Muda, coisa muda, né? Nariz, e daí... Sim. E você não foi esse caso. Não. Eu lembro que uma amiga falou assim, Michel, você conhece tanta gente?
eu tô com uma questão aqui, comprei um fogão, Que legal. e é assim, assim, assado. Você conhece alguém? Eu fiquei... Tarifa. Deixa eu ligar para ele aqui. Mandei uma mensagem, você rapidinho respondeu, não, Michel, ó, faz assim, assim, assado. Que legal. E a pessoa nem é de São Paulo, é lá do Rio de Janeiro. E resolveu a questão para ela, acho que deu uma eu lembro, direcionada, né? Faz né? um tempo isso aí também, né? Faz um tempo, mas assim, que legal. Eu acho que você é muito pessoa, você também sim. é muito uma pessoa de muita prontidão, né? Você tá sempre Mas, ali. tipo, se você não for assim, como é que você reage às coisas, né? Então, eu acho que eu sempre, né, eu tive a mesma escola, né, de respeito, caráter, e as pessoas ajudando mesmo, né? Então, pô, sempre tive muita essa ajuda. Então, você não custa nada, né? Você ser gentil e quando você é acionado, pô, vai fazer, né? Vai ajudar. Aliás, né? Eu acho que é um assunto que depois a gente vai conectar de uma maneira aqui, que é falar sobre cliente, experiência do cliente, né? Então imagina, se você pode fazer sua parte em desenvolver e ajudar, pô, você não precisa ter muita tecnologia para que isso aconteça, E nem né? muito curso. Basta esforço, não precisa. Nem muito curso para isso, é isso que eu falo assim, essa questão. E hoje, eu sou de uma época que o skill técnico era muito valioso. Tanto é que eu acho que foi uma das razões que eu acabei indo para a área de tecnologia, me formando em tecnologia, porque precisava ter alguma formação mais técnica e tal. E eu lá na faculdade eu ficava, cara, eu não quero configurar roteador, eu não quero configurar servidor, eu gosto de gente, eu gosto de falar com as pessoas. No último semestre eu tive aula de gerenciamento de projetos, de tecnologia. Aí eu me encontrei, porque eu falei, é ali que eu quero, porque eu vou juntar o técnico com o humano. Legal. E mal sabia eu que logo, décadas à frente, tempinho depois, nem muito não, o soft skill ia virar moda, né? Porque hoje, quando eu contrato alguém, eu primeiro vejo a disposição, né? Se a pessoa tem aquela coisa de querer ajudar, de querer resolver o problema, de ter espírito de dono, de ir em frente e tal. E se ela tem a certificação tal, ou conhecimento técnico tal, se ela não tiver, a gente ensina. Se ela tiver, né, aquele espírito de vou aprender, vou resolver, a gente ensina. Agora, se nem aprender quiser, a gente já sabe que não. É meio caminho andado, né? Você já vê o brilho nos olhos de cada pessoa que você vai falar. É na entrevista que eu falo, entrevista é a hora que você tem que mostrar de verdade quem você é. Você tem que ter brilho no olho, você tem que falar que você está, né, disposto para aprender. Não sei, olha, a vaga pede isso, isso, isso. Isso aqui eu não sei, mas eu quero aprender. Lembra na nossa época a gente tinha um vendedor de caneta, né? Na entrevista, falou, vende isso aqui pra mim, né? Nossa, você tinha que vender a caneta. E era algo assim, pô, você fala, cara, como é que eu vou vender? Como é que eu vou fazer isso, né? E que, pô, na realidade, nada mais era para provar o que você quer fazer e como você vai fazer. E lá na PA, depois da supervisão e tal, você foi direto pro comercial ou você passou Não, na realidade, assim, eu depois que eu tive essa última oportunidade na Whirlpool, né, que eu resolvi voltar e falei, pô, eu tenho que voltar pro call center, e aí eu queria numa posição diferente. Eu sempre fui operações, né? Então, eu até a Whirlpool, eu fui sempre operações. Então, eu fui Contact Teleperformance, depois Contact Teleperformance, e sempre peguei várias operações diferentes, mas sempre, né, vamos pensar que operações que tinham algum problema, eu ia lá, bota tarifa que ele vai resolver lá. Então, pô, sempre fui uma pessoa que trabalhei tanto a parte do banco, a parte eu lembro que tinha seguro, parte de venda, eu tinha operação de tudo, né, vinculado à imagem, e eu tinha um time por trás, mas sempre eu paguei incêndio, né? Vamos pensar assim, em operações que eram bem fervorosas, mas aprendi bastante coisa por isso. E aí quando foi em 2012, eu recebi a oportunidade de ir para o Whirlpool, né? Que aí foi ter uma visão do outro lado, né? Que é, pô, cara, você vai fazer agora a gestão dos call centers, do player, como é que é isso e tal. E, pô, para mim foi uma escola absurda, uma indústria, né, que eu mudei muito, mas é óbvio que, né, você fazer gestão do que você gosta tanto e cresceu ali, né? Então foi algo prazeroso, né? Aí foi a hora que eu conectei várias empresas concorrentes de pessoas que eu também não conheci que fizeram um baita resultado, né? Fiquei bastante tempo na Whirlpool também. Agora entendi. Fazendo essa gestão toda dos players, dos parceiros, né? Por ser tanto tempo de operação, conhecer bem a jornada dos clientes. Sim, total, né? Aí você acabou indo para a área comercial. E como é que é essa questão jornada cliente, a experiência do cliente? Porque se você for de operação, você... Tá aí total, né? Imagina que o trabalho, inclusive, uma das coisas que eu via, né, e aprendi na Whirlpool era trabalhar a longo prazo, né? Você dá projetos, né? Você consegue entender isso e colocar uma esteira isso para ver, ter uma visão daqui 3 anos, 5 anos, tal. Coisa que call center a gente tá pensando no mês, no agora e vamos fazer o resultado.
Então, quando eu fui para o IPA, eu já tive essa primeira, né, esse choque de cultura, de conhecimento, parte técnica, teórica, que é um negócio ainda bem enraizado por ser uma indústria, né? E eu, do outro lado, o quanto que eu tive que me desenvolver, né, a ponto de passar isso para quem vai executar, que é os parceiros do call center, né? Então, foi uma tarefa bem legal, assim, gostei muito de fazer, mas coisas que eu tive ainda mais reforçar, né? Quais são as alianças que era o direcionamento da empresa, o que precisava fazer, que a partir daquilo ali ele poderia criar, mas precisava seguir os valores da empresa, a jornada de uma marca tão importante quanto, né? Então, pô, o que é, e sempre foi uma marca Brastemp, Consul, para a casa das pessoas. Então, você imagina você poder cuidar disso, né? Ter acesso aos comerciais, ter acesso às propagandas, ter acesso às fábricas, né? Conhecendo a fabricação dos produtos, viajando, tal. Eu ganhei, inclusive, prêmio, né? Na época que eu estava na Whirlpool, de resultado, performance de vendas, ganhei o prêmio em São Paulo, ganhei o prêmio no México, e que parceiros nossos, né, que ganharam o prêmio foram comigo, então, pô, muito legal. Então, No assim, México? Vocês foram pro México? nós fomos pro México, né, ganhamos um prêmio da SIC, da Cliente S.A., da Vionor, então, pô, foi uma trajetória bacana, mas consegui aprender e fazer muita coisa sobre esse sentido. E pensando em marca, cara, como foi um banho de loja, né? Imagina você pegar uma Brastemp, assim, Consul, KitchenAid e tal, para você criar isso, como é que é, né? Então, foi um presente. E eu acho que... Numa época que, pô, se falava muito sobre jornada, né? Então, tinha esse termo ainda CX, né? Que é o que a gente fala hoje, mas se preocupava sempre em ter canais de atendimento, se preocupava sempre ter essa relação aberta entre abrir um chamado, ter a resposta, ter um problema, abrir uma porta, cara, tá quebrado, cara, tem que resolver, quem é que vai fazer, para onde, então... sempre teve essa preocupação. Estava né? falando com o Caio aqui antes de você chegar, como o call center te dá um background, uma bagagem tão poderosa que você consegue navegar por várias áreas, né? Dentro da área de... Agora você fala muito dentro da parte de projetos, produto, jornada do cliente, Sim. experiência do cliente, né? CX, UI, tudo está se mesclando ali. E quando eu fui trabalhar com projetos de produtos, eu achei que fosse uma coisa super nova. Onde que eu me agarrei? Naquela experiência lá do call center. Sim, já tinha mudado de indústria, sim. mas ali a gente já falava muito de vamos implantar a central de atendimento tal cliente. E tem que desenvolver o sistema para esse cliente. Sim. Qual que é a jornada que o cliente do nosso cliente vai ter? Isso tudo me ajudou quando eu fui liderar projetos voltados a produtos, né? Desenvolver um produto do zero, uma ideia, como que vai ser esse produto, quem que vai usar, qual que é a experiência que esse cliente vai mudou, ter. Né? Gente, vocês fazem tanto curso, tanta coisa para isso aqui a gente já sabe. Ó. E outra, pô, né? Hoje eu sou numa cadeira comercial, mas é impressionante, né? Como o mercado ele evoluiu, porque você vai em qualquer outra empresa hoje, por mais que a pessoa não tenha talvez a experiência de um call center, mas ela sabe do que você está falando, né? Porque está tão enraizado, né? Então, inclusive, acho que é uma das dificuldades que hoje tem qualquer empresa, né? Pensando em call center, terceirização, você vender algo. Porque o outro cara do outro lado fala, pô, eu também consigo fazer isso, eu posso fazer isso. Aliás, deixa eu pegar uma memória de cálculo aqui que eu também consigo fazer com o mesmo preço que você tem. Ou eu posso buscar uma tecnologia tão boa quanto a sua, porque o mercado está aí. Então, acho que é algo que o tempo todo serve de exemplo, mas como as empresas estão preparadas, mas graças a uma geração que a gente lá atrás já fez muito bem isso, né? Porque preparou, né? A gente não pulou, né? Cortou o caminho, a gente criou mesmo, né? Sabe o que eu aprendi recentemente? O que a nossa geração está muito preparada? IA, inteligência artificial. Eu estava com o pensamento que inteligência artificial fosse coisa mais dessa nova geração, dos mais jovens, tal. E aí, num evento que eu fui, lá eu entendi que devido à nossa bagagem, à nossa experiência, tal, a gente consegue fazer prompts mais completos, a gente tem porque a gente tem a experiência. Sim, tem experiência. E é um assunto legal, porque esses dias eu estava até mexendo com meu filho lá, a gente fuçando, falei, não, mas eu preciso ter aqui um perfil plus, né? E meu filho, não, tem que ter um perfil Mega Blaster pra gente chegar no que a gente precisa, tal. E aí eu falei, pô, mas como é que você escreve, né? Peguei uma imagem, né? Pô, como é que você... Aí ele foi lá e escreveu, pô, mas não é isso, né? Você precisa colocar detalhes, né? E quais são esses detalhes? Quais são os fundamentos? E assim, aí você né, coloca, né, e cria o famoso prompt, que depois eu entrei lá em várias páginas que tinham modelos e tal. E aí eu falei, pô, meu, o quanto o nosso conhecimento
faz modificar tudo que a gente tem, né? A visão muda. Aqui no Brasil ainda não, mas nos países, na Europa, na Norte América, a galera 50 a mais tá voltando ao mercado, legal, tá acabando com o etarismo. Tá voltando ao mercado por conta do IA, porque eles conseguem trazer para IA questões, para desenvolver coisas que a geração de agora vai fazer também, mas um pouquinho mais lá na frente. Tem que dar uma queimada nessa lenha aí. E, inclusive, para a escola, a galera tá estudando com IA e usando os professores mais como mentores. Então tá mudando um pouco a coisa. E os mais experientes estão sendo favorecidos. Então eu ouço muitas vezes alguém falar assim, não, porque o IA tá mandando todo mundo embora, tal. Tem um pouco disso, mas também tem um pouco do outro lado, assim. Tem uma galera que está sendo valorizada aí e que está voltando para campo. Porque antes o cara 50 a mais estava suando para se recolocar, alguma coisa assim. A gente, inclusive, né, pensando, né, em negócios, né, hoje estou na Motiva, e a gente tem um DNA muito forte de relacionamento, venda, né? Então a gente costuma brincar e falar que em terras de WhatsApp, ligação é prova de amor, né? Porque o quanto as pessoas hoje perdem o foco, né? E parece que é uma mensagem que acaba meio que, né, tendo... depois eu leio, depois eu vejo e tal. E quando você recebe uma ligação, a pessoa fala, pô, quem tá me ligando, né? E ao mesmo tempo seu amigo, quando você te liga, fala, pô, é uma ligação, que coisa... né, informal, e é uma coisa tão natural de acontecer, cara, e que precisava acontecer mais, né, que é uma coisa... o slogan da Movida, em tempo de WhatsApp, uma ligação à prova de amor. Prova de amor, né? E a gente, né, inclusive, né, como o sistema mudou e como as pessoas hoje preferem falar pelo WhatsApp, isso é normal, né, até porque todo mundo, né, acaba acompanhando mais e tal, mas que a ligação ainda faz parte, né, de tudo que a gente faz. Aliás, eu adoro ligar para meus pais, eu adoro. Tudo bem que agora tem ligação por vídeo, né, tem ligação, mas pô, uma ligação ainda faz muita diferença, né? E aliás, recentemente, né, a Anatel no call center tinha colocado as regras lá e tentativas, tal, que impactou a gente, 0303, que agora voltou, né? Abriu de novo, porque viu que impactou. E, pô, como isso melhorou nossos números também, né? Então, acho que a vida é bem sofrida do outro lado, mas, pô, se as pessoas permitirem essa audiência, né? Permitirem falar mais, que é a questão de uma ligação, não ficar tanto nesse processo de entrar na fila, cara, né? Hoje eu vejo que até o WhatsApp parece um e-mail, né? Porque as pessoas têm tanto mensagem, tanto grupo, que fala, pô, meu, acabei não conseguindo ver essa semana. Olha que coisa de louco, né? Não me levem a mal. Acabei não conseguindo responder essa mensagem para você. É maluco, sábado né? à noite, domingo, assim, eu vou lá, todas não lidas, vou lá no WhatsApp, todas não lidas, e começo a colocar em ordem, porque é muita coisa É muita mesmo. coisa. É por isso, né? Porque a galera, antigamente, você falava, pô, me manda um e-mail. Pô, você ia lá no e-mail. Hoje em dia, cara, tá tudo ali conectado, vai entrando na fila e a vida continua, né? Só que as pessoas esperam sua resposta rápida, né? Já esperam, mandei a mensagem. A gente tava conversando hoje de manhã, eu falei assim, eu tô com uma fila... Chegou um monte de gente pelo meu LinkedIn pedindo mentoria, consultoria e tal. E o Caio falou, Michel, pelo amor de Deus, dá vazão. Eu falei, cara, eu não tinha visto. Porque mandaram para um e-mail que estava cadastrado lá, né, Caio? Que eu não tinha visto no meu Hotmail. É porque dá essa impressão, né? O WhatsApp Hotmail, tem... Agora eu sou Gmail, porque Gmail é coisa de jovem. Eu ainda tenho Hotmail, cara. Tô da velha, eu né? não sabia. Pô, ainda tenho Hotmail. Sabe que quando aquele tempo que eu fiz intercâmbio, morei lá nos Estados Unidos? Aí eu fui num lugar lá passar meu e-mail. E era, sei lá, no clube. Era uma menina da recepção, assim, ela falou assim... Aí eu falei, blá, 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 @gmail.com. Aí ela falou, Hotmail? Aí eu olhei e falei assim, Aí ela, ok. Aí eu olhei pra casa da minha esposa, eu falei, por que ela quer dizer? Eu falei assim, ninguém mais usa Hotmail. Ninguém usa, né? Gmail. Eu fiquei, então eu vou ficar... Que legal. Não, mas eu ainda uso mesmo, cara. Eu aliás, tenho muito carinho ali, ainda tenho. Né? Perdão, aqui tá tosse. E aí... Uma coisa que a gente está falando agora de IA, você sabe que pensando nisso também, a gente criou um módulo no curso claro, você pode fazer seu currículo lá usando o Google Sheets, o Word e tal, só que agora tem o tal do ATS, já viu falar disso? Sim. O recrutamento usa para validar seu currículo e tal. Então a gente vai ter um módulo lá de como fazer currículo usando inteligência artificial à prova desses robôs aí. Que legal. Tem que ajudar o povo a ser recolocar, né? Aliás, tem que trabalhar. Né? Primeiro emprego vai ser com a gente. Né, a gente, né, por quanto tempo a gente usa o LinkedIn, né? Então você fala, pô, meu,
LinkedIn tá lá faz muito tempo, né? A gente usa, né? Mas quanto essa garotada não faz ideia do que é. E ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda não sabem utilizar o LinkedIn ou não seguem pessoas lá, ou direcionamento e tal. E é uma das coisas que eu sempre falo, né, para as pessoas, pô, tem tanta coisa para você aprender, tanta coisa para você direcionar, e já pode partir por lá, né? Não, e o legal é que o LinkedIn, ele te abre uma possibilidade de você saber o seu score lá, a sua pontuação, quanto que as pessoas conseguem te ver. Oh, que legal. Eu não sabia disso. E aí, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, caramba, então quer dizer que se eu engajar, te fizer comentários, falar coisas relevantes lá dentro, me interessar pela rede mesmo, de verdade, não só conectar por conectar, mas ter ali uma conexão. Te mandei mensagem lá uma vez, e aí, como é que você tá, não sei o quê. O algoritmo entende, te posiciona de uma forma melhor dentro do LinkedIn, que os recrutadores te acham mais fácil. Olha que legal. Né? E o LinkedIn te dá tem um link que ele te dá lá para você entender qual que é a sua pontuação, e aí você tem estratégias para aumentar essa pontuação. E aí o Caio tá aqui ouvindo, já vai querer vender um curso disso. Que legal. Caio, já anota aí, cara, vamos vender esse curso aí, vai bombar, cara, não tenho dúvida, né? Que legal. Agora, o Márcio, e questão, voltando a PA, a gente falou do feedback, né? Você tá falando com um cara comercial aqui, nós vamos embora, né, cara? Aqui tá parecendo, você vai indo, né? Eu lembrei de outra coisa, você me fez me lembrar de outra coisa. A pausa. Nossa, cara, pausa nossa 10, pausa. O que você acha da pausa? Cara, você pensa? Tempo que eu era operador, lembro que pô, meu andar era o quarto andar. E aí eu tinha aquelas pausas de 10, não era ainda essa pausa de 15, né, de 20. E aí, pô, a gente falava, cara, tem que sair no na hora que dava pausa, sair correndo, e aí apertava o elevador, não dava, você descia dos 4 andares de escada, subia correndo para voltar e tal. Eu acho que assim, né, óbvio que depois melhorou, depois virou 2 pausas de 15, e aí depois ficou sem essas pausas banheiro, que na nossa época também não tinha isso, né, cara, eram 2 pausas e acabou. Fritou essas pausas, você vai ter consequência. Então eu acho que precisa, né? Óbvio que essas pausas ajudam e hoje está muito mais tranquilo. Né? Eu acho que está bem mais flexível. Né? O nosso tempo, né? A gente não tinha, né? Era complicado. E assim, o exemplo, no nosso tempo, pô, se alguém zerasse na monitoria, pô, você sabia, né? Se alguém zerou, falou, nossa, aquela pessoa zerou na monitoria, que horrível, cara. Que ele ali zerou, porque era algo muito feio. Puta merda, é verdade. A diretor falou assim, ele quando foi essa nota de monitoria aí? Cara, ele zerou. Outro, ó, ele derrubou ligação, aquele cara ali, ó, pegaram ele. Cara, era algo terrível, né? E a gente via e falou, olha aqui, né? Que era uma das coisas que hoje nem tinha muito monitoramento, lembra? Tinha essa questão de monitoramento por tela, né, cara? Era um negócio muito mais por telefone e tal, mas que era tudo muito pesado, né? Hoje eu vejo Você sabe que o meu primeiro produto na PA foi um produto revolucionário na época. Era o iTelefônica. O iTelefônica era o concorrente do IG, discador. Lembro, cara, que discador. Pô, você sabe que essa garotada, você fala que é discador, ele não tem ideia. Que é aquele barulhinho do fax. Que a gente só entrava depois das 10 da noite, né? Porque senão não... Nossa, tinha um horário mais barato. Tinha horário, né? A gente entrava na madrugada, tava todo mundo lá gente conectando gente retrô, né? Hoje, tá? E aí nessa época a gente conectava gente na madrugada, né? Porque não tinha jeito de conectar de dia, né? Você lembra? Era terrível, né, cara? Então assim, acho que tudo foi um aprendizado, tudo era muito difícil, né? Porque para você ter privacidade e entrar na sua casa sozinho no computador, já era difícil, porque o computador já tinha um para a família inteira, já era algo terrível. E você, ao mesmo tempo, na hora que entrava, pô, a internet... E não rodava, você fala, cara, e agora? E ficava esperando. Porque você não tinha outra coisa. Você fala, cara, vou esperar. Não, mas aí tinha os truquezinhos lá, as strings. ATX0, ATX1, ATX2. É a configuraçãozinha para você aumentar a capacidade. Será que algum disso aí volta mais? Não volta mais. Vai dar corte jeito, isso, será? Você tá louco? E aí por que foi, além de ser discador, né, era o produto do discador concorrente do IG. E aí ali que começaram a lançar a monitoria por tela, porque a gente não tinha voz. Sim. Nosso atendimento era via chat. Olha aí. Era tipo revolucionário, olha, vocês são a turma. E a gente se sentia super especial, né? Sim. Super especial, vocês são a turma. Tal veio lá a diretora da Telefônica falar das duas linhas, cortar a fita lá. Legal. E é muito legal. Hoje, aí depois que eu comecei a organizar, fui parar de projetos, e eu adorava. Isso aí eu tenho que tirar o chapéu pra Teleperformance, eu fazia lá na época o dia D, o Go Live era bonito lá, né? A fita, decorava toda a operação e tal. É uma baita empresa. E aí o pessoal... E eu adorava participar desse momento e montar isso, pensar lá com o pessoal do marketing, o kit que vai ter.
tal. Nem sei se ainda tem kit, faz tempo que eu tô fora desse mercado. Era tão gostoso, porque eu já tive naquela PA, naquele lugar. E você vê as pessoas chegando, você fala, caramba, não tô aqui só atendendo ninguém tá dando, não. Tá ali a menina da qualidade, pessoal de treinamento. Aquele treinamento que me treinou tá aqui participando junto comigo. Legal. A diretora veio. Sim. E foi super legal participar da inauguração do iTelefônica e saber que agora ia ter monitor de tela e tal. Eu nem sabia como é que eles fazem para ver a tela que eu tô mexendo. Que legal, isso, pô, quanto e depois tempo vinha isso aí, a né? nota. Quanto tempo, né? Quanto tempo isso, né? Que gravação de tela e tal. Então, pô, foi todo um processo maluco aí que a gente passou e aprendeu, né? Então, tudo isso na prática aí, como as coisas mudaram, né? Mas que valeu de experiência pra gente, né? Em tudo, né, que a gente faz. Então, pô, você vai conversar com a garotada aí, com os jovens, é muito legal, né? Se poder passar a experiência. E eu não sei se eles vão conseguir entender, né, nas entrelinhas, tudo que a gente tá falando, porque tem muita coisa que a gente fala, pô, que coisa careta, que coisa quadrada. Pois é. Talvez para eles, né? O que eles vão lembrar daqui a alguns anos é assim, nossa, a gente utilizava o Facebook, mas depois mudou pro Instagram e que depois surgiu Orkut, o TikTok. Você usava o Orkut, né? O Orkut lá você tinha família ali, né? Você tinha usuário para família. Né? Então a molecada aí, vou te falar. Hoje a minha esposa, eu seguia, quando a minha esposa não era minha esposa, ela tinha o Orkut, eu seguia lá, mandava uns negocinhos lá, a gente flertava por ali. Se você usava aquela fazendinha também lá, que lembra que tinha uma fazendinha, né? Você tá louco, cara. Então é uma coisa muito diferente. Sabe que foi a tecnologia, né, que me conectou com a minha esposa. Tinha um computador velho na casa dos meus pais, falei, vou formatar esse computador aqui. Aí liguei lá, quando ligou no Windows 98 lá, tal, subiu duas coisas, apitaram lá. ICQ e Messenger, que eram as ferramentas da época de comunicação, tá bom? Hoje a gente tá um pouco retrô aqui. E aí aí apareceu lá minha esposa, que é Paraguai, morava no Paraguai, online. Eu falei, nossa, quanto tempo, tal. Que legal. Aí tudo começou de novo, aí a gente resgatou o love ali. Nessa época, inclusive, né, minha esposa, ela, né, trabalhava ali e tal, ela entrou antes, uns 3, 4 meses antes na empresa, e eu, entrei na sequência, então óbvio que na época a gente namorava, né, e eu, saía da empresa e falava, me ajuda, tô com dificuldade, e eu lembro que ela não tinha paciência nenhuma para me explicar, cara, nossa, eu falava, eu já te expliquei, sim, e eu pegava o mouse todo torto, nossa, catava assim, milho no teclado. E aí na linha do tempo, eu fui aprendendo, mas foi duro, cara. E ela também, pegava na minha orelha lá e foi difícil de aprender, né? Mas, me ajudou bastante. E depois eu tive a oportunidade, eu lembro, de ser promovido para sentar na célula que ela tinha. E na época ia ganhar um aumento de salário. Eu não topei porque eu queria ser supervisor. Ela ficou possessa, mas depois eu acabei sendo supervisor. Né? Então, tive uma baita história. Depois ela saiu também do ramo, foi pro banco e tal. Mas, pra gente foi uma baita escola, né? Tive suporte, mas bati cabeça. Né? E você hoje lá, como diretor comercial da Movida... Motiva. Movida é outra empresa, é Motiva. Parece, né? Inclusive laranja também, inclusive as pessoas até me procuram falando. Como é que tá lá, né? O que vocês estão vendendo hoje em dia? PPA, produto? Cara, vamos dizer que assim... É hora de passar o chapéu. Fazer o chapéu. Hoje, vamos dizer assim, né? Que, né? Entrando no BPO, né? A gente acaba fazendo muito processo de até consultoria, né? Então, como essas habilidades que a gente teve de escola, né? Que você não pulou, faz com que a gente entre em qualquer empresa, entre em qualquer operação e desenhe isso. Então, a gente... não fala assim, vou vender. Não, ninguém vende mais PA, né? Então, esse pensamento de vender posição, né? Já era. É um negócio que, se você não vender serviço, não vender esforço, qual que é o resultado que você vai ter, praticamente não vai vender aquela posição ali que você tanto queria, né? Então, hoje a gente fala que a gente tem um trabalho muito grande em consultoria. Então, a gente dá uma consultoria, entende o que a pessoa quer, a gente não quer vender um negócio que depois não vai durar e que vai impactar, inclusive, a vida das pessoas que estão sendo contratadas, né? Porque né, uma relação que eu estou prestando serviço, mas eu preciso ter um negócio que vai fazer sentido, vai ser duradouro, até para movimentar a contratação, pessoas que vão trabalhar naquela célula. Então, a gente não pensa nessa loucura. Acho que, primeira coisa, cara, faz sentido? Como eu posso entrar? Ah, legal. E como você pode me remunerar? Putz, mas o meu teto... E acho que vale também, né, esse papo, porque tem muitas das empresas hoje que chamam a gente, mas acaba não sendo transparente, né?
É verdade. E aí, pô, custa você falar o que você tem, ou o que você precisa, ou quanto que você está disponível em pagar por aquilo, e a gente vai atrás fazer o outro lado. E não assim, eu quero isso, se não fizer isso não faz sentido para mim, e isso vai acontecer, é normal, né? Então a gente, na área comercial, a gente tem muito mais não do que sim. É comum, é uma área de vendas. Então, acho que isso é normal, mas o quanto que a gente vai construir isso, pô, acho que é bacana. Então, hoje a gente pode atender em todas as células, hoje a gente tem um DNA muito forte em relacionamento de cliente, venda, back-office, e a gente entende muito. Então, pô, a gente consegue fazer um negócio estruturado, clusterizado, do jeito que o cliente quiser, não só em Campinas, que é onde fica a nossa matriz, mas em São Paulo, Rio, Minas, porque hoje em dia também não tem limitação, né? Hoje você pode trabalhar, inclusive 90% dos nossos funcionários estão home office, tá? É mesmo? Estão home office. Aliás, desde a pandemia, a gente voltou a operação parcialmente e está tocando super bem, porque tem todo um modus operandi ali, né? Não é você pegar um operador e falar, pega o notebook e vai para casa. Não, não. Quando a gente fala, né, do operador, né, que são pessoas que muitas delas precisam até de uma mesa, cadeira, estrutura, internet, é outra coisa, né? Então hoje a gente presta serviço de home office e a gente tem um time de helpdesk que vai de moto até a casa da pessoa, né, para poder ajudar, para poder fazer isso. Bacana. Porque tem todo um processo, né? Você não tem, né? Eu passei por esse processo de uma maneira muito caótica, né? Eu estava dando consultoria num call center, na Atento, e aí a gente estava com um projeto grande lá na unidade Nova São Paulo, no site Nova São Paulo, baita projeto, muito de milhões e tal. E minha esposa me liga, eu estava em São Paulo, tinha acabado de voltar, eu estava entre São Paulo e Cidade do Leste, no Paraguai. E minha esposa me liga e fala assim, volta para casa, eu tinha acabado de chegar. Ela falou, pega um voo e vem porque vai fechar tudo. Eu falei, não, amor, vai fechar tudo? Eu estou em São Paulo não para, não. Não, já falou aqui, eu falei, não, eu tenho que pegar esse baita projeto aqui que não dá, já tá tudo programado lá, era um projetão. À noite, nosso diretor ligou e falou, ninguém vai pro site. Agora a gente tem que pensar num plano de botar 3.000 funcionários para trabalhar de casa. Fiquei, minha nossa senhora, cara. E aí você comentou de mandar o Service Desk lá para fazer a instalação. A gente precisou, não tinha computador para todo mundo, a gente teve que alugar computador, a gente teve que reciclar computador que tinha. E a gente encontrou um problema. Não tinha, né? Não tinha computador mais disponível no mercado. Não tinha, né? tava todo mundo nessa coisa. Todo mundo, e sabe que a gente gastou um monte modem USB. Porque tem gente que mora em lugares que não tem internet. E aí, outra coisa, deslocamento, porque tem gente que não precisa de ajuda para instalar. E é uma história legal, né? VMware, um monte que o Fábio, né, que é o CEO, o fundador da Motiva, aliás, beijão aí, Fábio, que é baita cara. E ele, na época, antes da pandemia, ele tinha comprado um software, né, desenvolvido, né, e melhorado isso para poder ter alguma adaptação ali na operação. Mas não pensava nesse processo, mas já pensava que poderia ser um núcleo. Quando entrou a pandemia, a gente já tinha isso dentro de casa. Então, mês seguinte, estava todo mundo 100% home office e tal. A gente, inclusive, né, se preocupou tanto em manter produção, funcionário, empregou todo mundo, né, assim, óbvio que não teve nenhum desligamento. E ainda assim a gente podia ter vendido isso, né? Na época todo mundo estava procurando, mas a gente, né, a cabeça era tanto voltada ao que a gente podia fazer durante a pandemia e tal, e se provou o modelo, né? Então, pô, a gente rodou super bem. É uma operação que hoje a gente tem 70% da Motiva é venda. Então, assim, pô, uma empresa de venda, como é que é? Como é que você opera isso home office? Como é que você faz isso e tem os melhores resultados? Então, assim, o negócio foi muito bem. Ó, Edson, Edson, né? O meu presidente, Fábio. Fábio Bizac. Vem aqui. Vamos conversar aqui, porque a gente tem que ajudar o maior prazer a trabalhar, botar essa galera para trabalhar. Vamos fazer a parceria, botar todo mundo para trabalhar home office aí. Que legal. E, para encerrar, que a gente já está chegando nos minutos finais aqui, o que você está achando dessa polêmica aí, desse ponto da escala 6x1? Esse assunto é bom, né, de falar, né? Um assunto daria legal, um capítulo inteiro, mas deixei só uns minutinhos só pra gente... Que legal. Bom, assim, eu acho que, né, eu nem entrei muito nesse assunto, né, nos últimos meses. Eu vi uma reportagem um tempo atrás aí que apareceu alguma coisa na CNN. Sendo muito sincero, acho que 6x1 do âmbito familiar, do âmbito pessoas, né, no âmbito funcionário, acho que
pô, óbvio, né? Por mais que as empresas, né, tenham uma escala 6x1, tendo, né, a visão aqui do funcionário, é óbvio que eu queria, né, uma possibilidade que não existisse isso. E tivesse, pô, óbvio, né, 5x2 para que a pessoa tivesse de segunda a sexta, mas final de semana trabalhasse. Porém, né, do outro lado da empresa, como é que funciona isso? Porque assim, eu trabalhei, né, durante todo o meu tempo sendo operador, 6x1. Né? Então a gente trabalhava segunda a sábado ou de domingo a sexta. E aí, ou outras operações que a gente tinha folga na semana. E assim, me movimentei. É escala. Segunda, e assim, domingo ou terça. A gente se adaptou e no nosso período, né, de lá para cá, a gente em nenhum momento entrou nessa briga. Né? Eu acho que é um assunto que, inclusive, eu acho que a Motiva está super preparada para isso, até porque a gente se provou que esses modelos que a gente trabalha, óbvio, né, respeitando que o cliente, que a operação possa ter essa adaptação, eu consigo ajustar. Um exemplo, eu tenho hoje boa parte da minha empresa 7/12, que é de segunda a sexta. Então, mas é uma operação de venda, como é que funciona? E o sábado? O resultado do cara é tão bom quanto o sábado, tão bom quanto o final de semana. Então eu consigo fazer. Óbvio que para isso você precisa ter, né, toda a estrutura, toda a infra, uma gestão, mas que para o funcionário, para o colaborador, pô, é ótimo, é perfeito, né? Mas, né, não sei se todas as empresas podem fazer, porque a conta aí vai precisar, né, fechar. E outra, né, ninguém vai topar em reduzir a escala de trabalho semanal da pessoa e ela ganhar a mesma coisa. Então, assim, tem uma briga aí também, portanto, que a gente precisa entender, né? Porque é um negócio, né? Não, acho que do ponto de vista, né, pessoa, óbvio, quanto mais tempo a gente tiver para lazer, para família, para tudo que a gente pode estudar, pô, ótimo, perfeito. Se você conseguir adaptar isso, é ótimo, óbvio, né? Mas eu trabalhei, pô, vou te falar que durante meus 15 anos da minha vida aí trabalhando 6x1, né? Pensando na nossa estrutura call center, sempre foi, né? Não, é legal, né? Essa pauta, discutir qualidade de vida é sempre muito bom. Chegamos no nosso legal. Fim aqui, pô, passou rápido, hein? Passa voando. Obrigado aí pela audiência de vocês. Estive aqui com o nosso querido Márcio. Obrigado pelo convite, Márcio. Adorei que você veio. Adorei Sei que é complicado a agenda e tal, mas o maior prazer. Tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente que está assistindo aqui. A gente tem, assim, atingido mais de 3.000 pessoas, então... Poxa, que legal. Estamos no começo, é só o começo. Vamos chegar em milhões legal. ainda. Obrigado, Michel. Obrigado, Caio. Muito feliz que você conseguiu encaixar aí a sua agenda. É um prazer. Prazer. Siga, compartilhe, comente. Gente conectando gente por aqui. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Siga agora no YouTube e Spotify. Gente conectando gente. Curta, se inscreva e, claro, ative o sininho.